Olá pessoal do segundo ano, aqui o professor Edemilson Pereira Ribeiro, meu contato do Instagram. Lembrando que tem os nossos grupos, que vocês estão sempre postando as atividades, a gente tira dúvida, resolve. Nós estamos trabalhando no nosso plano de estudo tutorado, vocês estão no segundo ano, mas quero lembrar vocês que o nosso trabalho está seguindo. Um ano está passando, tanto que nós já estamos no volume 6 do nosso plano de estudo tutorado. Até aqui eu tenho visto com vocês lá no nosso grupo, nosso caderno inteligente tem sido construído com todas as atividades. Espero que vocês continuem construindo. Então, assim que vocês puderem aí, vocês vão pôr no caderno, plano de estudo tutorado, volume 6, coloquem a data da primeira semana, onde nós iniciamos novamente o nosso trabalho. Lembrando que a sequência nossa de estudo aí tem sido muito produtiva. Espero que vocês continuem se esforçando. Como é que começa o nosso trabalho aí nesse volume 6 do nosso plano de estudo tutorado? Então, nós estamos trabalhando a língua portuguesa. Nesse volume 6, nós trabalharemos dois aspectos importantes. Na semana 1 e 2, nós vamos trabalhar o indígena na literatura brasileira. Na semana 3 e 4, nós vamos trabalhar a textualização do discurso narrativo. Nesses dois aspectos aqui, eu quero lembrar vocês que é fundamental. Nós estamos trabalhando os procedimentos, as estratégias de leitura. E os procedimentos e estratégias de leitura, eles são fundamentais. Tanto para que vocês aprimorem, né, nas outras matérias, física, química, biologia, geografia, história, filosofia, sociologia, todas essas matérias, todas essas disciplinas, nós trabalhamos com a leitura e a escrita. No que se refere especificamente à língua portuguesa, eu alerto aqueles que quiserem, por exemplo, um emprego público, Polícia Militar, Bombeiro, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Correio. Sempre nesses concursos nós temos muitas questões de interpretação de texto. Então aqui é um momento para que vocês possam treinar a interpretação de texto. Aqueles que quiserem ter uma outra profissão e aí fazer o Enem, fazer um vestibular, é fundamental também que vocês treinem a interpretação de texto nesses aspectos que nós estamos trabalhando. Nessa semana 1, pessoal, nosso eixo temático é a literatura brasileira. O tópico que nós trabalhamos dentro desse eixo temático é o indígena na literatura brasileira. E as habilidades, nós vamos trabalhar o quê? Relacionar formas diferentes de representação do índio a contextos históricos literários diferentes. Quanto aos conteúdos relacionados, nós vamos trabalhar a literatura brasileira, a leitura e a interpretação de texto. Bom, iniciando aqui, a gente vai trabalhar uma primeira introdução à escola literária que nós estamos vendo. O estilo de época denominado romantismo apresenta características específicas que estão relacionadas à valorização da individualidade, ao subjetivismo, à valorização da terra natal, né, aqui, não se esqueça. No Brasil está diretamente ligado ao projeto de construção nacional. Portanto, um dos traços essenciais do nosso romantismo é o nacionalismo, que, orientando o movimento, abriu-lhe um rico leque de possibilidades a serem explorados, entre os quais nós temos o indianismo, o regionalismo, a pesquisa histórica, folclórica e linguística, além da crítica aos problemas sociais, todas posturas comprometidas com o projeto de construção de uma identidade nacional. Vamos falar um pouquinho do indianismo, então, dentro do romantismo? O indianismo foi uma das formas mais representativas do nacionalismo literário no Brasil. O romantismo brasileiro, o indígena era o foco da produção literária, pois figurava como legítimo representante do seu povo. Era idealizado como símbolo da pureza e da inocência. Representava um índio não corrompido pela sociedade, assemelhava-se aos heróis medievais fortes e éticos. O grande autor dessa época, gente, do romantismo e especificamente dessa vertente dentro do romantismo, indianismo, José de Alencar. Nasceu em 1829 e faleceu em 1877. Ele foi um romancista, dramaturgo, jornalista, advogado e político brasileiro.
Foi um dos maiores representantes da escola literária ou da corrente literária indianista, principal romancista brasileiro da fase romântica. Destacou-se na carreira literária com a publicação do romance O Guarani, em forma de folhetim no Diário do Rio de Janeiro, que alcançou enorme sucesso e serviu de inspiração ao músico Carlos Gomes, que compôs a ópera O Guarani. Foi escolhido por Machado de Assis para patrono da cadeira número 23 da Academia Brasileira de Letras. Só para a gente recordar um pouquinho, pessoal, a literatura, nós trabalhamos aqui a literatura portuguesa e a literatura brasileira. E aí nós temos algumas escolas. Na literatura portuguesa a gente tem o trovadorismo. No Brasil a gente tem o quinhentismo. Aí depois na literatura portuguesa a gente tem o humanismo. Aqui no Brasil a gente tem o barroco, que nós já vimos, né, nas suas vertentes, o cultismo, o conceptismo. Depois nós tivemos o arcadismo, que é o equilíbrio do Fourier e Urban, da natureza bucólica. Aí nós estamos aqui, pessoal, no romantismo. Romantismo que nós vamos trabalhar o indianismo, o ultrarromantismo e o condoreirismo. Depois tem todas essas outras escolas literárias que a gente ainda tem que trabalhar com o passar do tempo, até que você chegue ao terceiro ano. O realismo, naturalismo, o parnasianismo, o simbolismo e, por fim, o modernismo. Aí aqui vocês encerram o estudo, né, dessas escolas literárias. Para detalhar um pouco, vocês se recordam, eu já trabalhei com vocês esse esquema da literatura, da era medieval, trovadorismo, humanismo, da era clássica e da era romântica. Então o nosso foco é aqui a era romântica. Nós estamos aqui, ó, no romantismo. Século XIX, aí nós temos em Portugal estes autores que estão aqui, e aqui no Brasil estes autores. Lembrando que nós estamos trabalhando o José de Alencar. Pessoal, esse quadro aqui é um quadro que eu já trabalhei com vocês, mas eu quero que vocês prestem atenção, porque nessa aula eu vou pedir um esquema. E aí, gente, é um mapa mental. Quero que vocês caprichem. Procurem fazer como eu sempre ensino para vocês. Palavra-chave, letras maiúsculas, minúsculas, letras diferentes, cores diferentes, todas aquelas técnicas de visualização da matéria que nós já aprendemos, que estimulam a memorização, para que quando daqui a 1 ano, 2 anos, vocês estiverem fazendo ou vestibular ou concurso, vocês se lembrem. Eu pus aqui um mapa mental para vocês se lembrarem. Então esse mapa mental eu gostaria que vocês desenvolvessem ele como trabalho complementar da nossa atividade. Ó, barroco, arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo, vanguardas, gerações modernistas, Semana de Arte Moderna. Isso tudo cai no Enem, pessoal. Isso tudo cai no vestibular. É importantíssimo que vocês entendam. Nós estamos focados em entender essa partezinha aqui agora. Mas é importantíssimo que vocês façam esse esquema completinho, esse mapa mental completo, porque aí vocês têm uma noção de tudo que a gente está vendo aqui. Para quem gosta, eu coloquei um outro esqueminha, olha aqui, ó, mais enxuto. Vocês podem escolher ou aquele ou esse, e aí pode reproduzir ou pode criar o de vocês, tá certo? O importante é que vocês façam um mapa mental dessa semana, como atividade complementar das nossas atividades, tá certo, pessoal? Bom, então vamos trabalhar aqui. O trecho a seguir é o início do romance Iracema, escrito por José de Alencar, publicado em 1865. O texto figura até hoje entre as principais obras literárias brasileiras, cujo projeto artístico envolvia a consolidação de uma cultura nacional. Vamos ler um trechinho? Além, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Lembrando que Iracema é um anagrama de América. É como se fosse a palavra América ao contrário. Iracema era virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Mais rápida que uma ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo da grande nação tabajara.
O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia, vestia a terra com as primeiras águas. Um dia, ao pino do sol, ela repousava em um claro da floresta. Banhava-lhe o corpo o sol da oiticica, mais fresca do que o orvalho da noite. Os ramos das acácias silvestres esparziam flores sobre os úmidos cabelos. Escondidos na folhagem, os pássaros ameigavam o canto. Então, ó, José de Alencar, Iracema. As nossas atividades, gente, vão perguntar o seguinte: o texto de José de Alencar apresenta uma linguagem poética, manifestação do canto de exaltação no nacionalismo romântico, caracterização, descrição das personagens. São feitas através de comparações entre o homem e a natureza. Aí na letra A pergunta: indique e transcreva as comparações, lembrando que as comparações são figuras de linguagem. Tá certo? Comparações entre as descrições de Iracema e os elementos da natureza presentes no texto. O que a gente tem? Lábios de mel, cabelos mais negros que a asa da graúna, mais longos que o talho de palmeira, a baunilha do bosque não se comparava ao hálito perfumado e mais rápido que a ema selvagem. Aponte as características do romantismo indianista que aparecem no trecho citado. O que a gente pode citar? O nacionalismo, a estética nativista, a exaltação da natureza e a idealização do índio como figura nacional. Na letra C pergunta: no trecho acima, a exaltação da pátria se dá por meio dos elementos naturais ou culturais? Nós vamos justificar a nossa resposta. Nós podemos falar que dos dois, pois a cultura indígena, junto com a exaltação da natureza, é a comparação da mesma com a Índia. Pessoal, aqui a gente chega no final dessa primeira semana nossa, né? Espero que vocês caprichem, façam tudo muito bem feito e não se esqueçam, façam o mapa mental e postem foto no nosso grupo, tá joia? Muita dedicação e esforço, um abraço a todos, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula.